Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Química Inorgânica e hoje, com esse vídeo, nós vamos dar início a um dos tópicos mais legais dentro da Química Inorgânica, que é a teoria do campo cristalino. A teoria do campo cristalino, se você perguntar para 10 químicos inorgânicos, 9,5 vão falar que é a teoria que eles mais gostam de ensinar. E vocês vão ver porque ela é muito óbvia, ela é muito simples. Depois da TCC vocês vão falar assim, nossa, para que eu estudo outras coisas? TCC é muito legal, é muito simples, todo mundo gosta em geral. Então, os próximos vídeos vão ser uns 6 vídeos, salvo me engano, curtos, bem curtos, a grande maioria. Eu vou explicar para vocês aspectos fundamentais dessa teoria. Se vocês ficarem na dúvida, basta você retornar ao vídeo anterior que os fundamentos vão estar basicamente neles. Esse vídeo, primeiro, vai ser um vídeo para discutir exatamente os princípios básicos, os princípios físicos que estão por trás dessa teoria. Então ele é muito importante porque é ele que vai fazer tudo fazer sentido depois. Bom, para o vídeo de hoje, para o nosso momento cultural, eu escolhi uma caneca muito especial. Eu vou repetir algumas canecas porque já são mais de 25 vídeos gravados. Não sei exatamente a ordem que vocês estão vendo aí, mas já gravei mais de 25 e até agora as canecas foram inéditas. Então acabou, né? As minhas outras canecas, eu tenho mais umas 15 ainda, estão todas lá na minha sala no departamento e eu não vou buscar. Mas a de hoje é uma caneca bem especial. Não fui eu que comprei, foi um presente, mas ela é espetacular. Não sei se vocês estão conseguindo verificar. É a mão do Mickey, a caneca. Tá vendo? Ela veio lá da Disneylandia, na Califórnia. Um amigo meu foi lá e me trouxe de presente. Eu tenho outra do Mickey também, só que ela é da Disney de Paris. E lá fui eu que comprei. Mas é só para refletir um pouco o momento de maturidade, né? Bebendo água na mão do Mickey. Bom, era isso. Chega de conversa, chega de história. A nossa aula vai começar agora. Bom, gente, então os últimos vídeos foram dedicados a estudar teoria de ligação de valência aplicados a compostos de coordenação, a complexos. Naquela teoria, basicamente o que a gente fazia era trabalhar com os orbitais do meu íon metálico. Então eu pegava o metal, hibridizava os orbitais para me gerar orbitais híbridos vazios na direção que eu precisava, né, para dar a geometria do meu complexo, e considerava que esses orbitais híbridos recebiam os elétrons que vinham do meu ligante. Então nós vimos que nós geramos orbitais sp para moléculas lineares, sp2 para moléculas trigonal plana, sp3 para moléculas tetraédricas, dsp2 para moléculas quadrática plana, sp3d para moléculas com geometria do tipo bipirâmide trigonal e D2sp3 ou sp3d2 para moléculas de geometria octaédrica. Contudo, como eu discuti com vocês, a TLV tem diversas falhas. Na verdade, ela é uma teoria muito ruim se eu quiser predizer qualquer coisa, né? Na verdade, ela só servia para a gente poder explicar o que era observado. A TLV ela não consegue explicar nenhuma propriedade espectroscópica dos meus complexos. E um fato marcante em complexos é que eles são, no geral, coloridos. Então eu trouxe aqui para vocês alguns complexos de cobalto. Se vocês observarem aqui um ponto bem interessante, né? O que eu estou trocando aqui é esse íon aqui, ó, esse ligante, né? Cloreto, brometo, iodeto, sulfato e carbonato. Sendo que as 5 moléculas de amônia permanecem a mesma para todos e o íon nitrato continua sendo contra-íon em todos os casos. Então, se vocês observarem, a cor dos meus complexos aqui está mudando. Essa é uma propriedade muito marcante desses compostos, que eu simplesmente não consigo explicar usando a teoria. Um outro fator importante é que a TLV não vai conseguir explicar o magnetismo. Eu precisava saber do comportamento magnético, eu não tinha nenhum parâmetro que eu poderia analisar para tentar descobrir se o meu complexo ele era de spin alto ou de spin baixo.
E aí a gente surgia com as duas hibridações, né, D2SP3 ou SP3D2, para explicar ambos os casos. Essa aí são duas falhas, são duas limitações da TLV que eu simplesmente não conseguia explicar usando aquela teoria. Então, nesse contexto, surge uma outra teoria, chamada teoria do campo cristalino, que vai me permitir racionalizar principalmente a cor do meu complexo e o comportamento magnético dele. Pelo menos eu terei parâmetros para poder avaliar o comportamento magnético de um determinado complexo. Então, como eu comentei, o fato de não conseguir explicar as propriedades espectroscópicas, as cores de um determinado complexo, é uma limitação muito grande. Sendo que aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Todos esses aqui são casos de complexos envolvendo água, que vocês podem ver que a cor do complexo muda de acordo com o metal de transição. E com o mesmo metal de transição, a cor do complexo ela muda com diferentes estados de oxidação. Então, todos os casos aqui são complexos de água. Então, por exemplo, no vanádio, se for vanádio 2, vai ser esse roxo. Se for vanádio 3, já vira verde. Se for vanádio 4, é azul. Se for vanádio 5, é amarelo. Cromo, se for cromo 2 é azul. Se for cromo 3 é verde. Se for cromo 6 é esse laranjado. E assim vai. Então, eu preciso de uma teoria, né? Eu preciso desenvolver formas que eu vou avaliar como que as cores dos meus complexos variam de acordo com mudanças nesse meu complexo. Eu vou aproveitar esse momento para fazer um adendo que gera uma certa confusão. Eu mesmo levei muito tempo para conseguir entender isso, que são chamados, essa roda de cores, né? Todo mundo escuta falar, que é chamada cor e cor complementar. Porque eu posso trabalhar aqui com duas coisas. Eu posso trabalhar com a cor que o meu complexo está absorvendo e eu posso trabalhar com a cor que o meu complexo, que eu estou observando do meu complexo. São duas coisas diferentes. Então, quando você vê o titânio com água aqui, titânio 3, quando você vê ele roxo, não significa que ele está absorvendo a cor roxa. Na verdade, o que ele está absorvendo, ele é roxo, né? Ele está absorvendo a cor complementar ao roxo, que seria esse entre o laranja e o amarelo que nós temos aqui, esse amarelo mais escuro, né? Então a cor que você observa, na verdade, significa que ele está absorvendo a cor complementar. Por quê, gente? Está incidindo nesse complexo aqui a luz branca. E a luz branca é a luz que contém todas as cores. Então, o complexo, ele absorve uma das cores. E o que você vai ver é o branco menos a cor que ele absorve, que vai ser a cor complementar. Então, se você está observando roxo, é porque ele está absorvendo esse amarelo mais escuro aqui. Se você está absorvendo esse amarelo aqui, ó, é porque ele está absorvendo esse lilás. Então tem duas diferenças. Uma coisa é o que a gente chama de espectro de absorção, que é o que ele está absorvendo. E outra coisa é a emissão ou a transmissão, né? Que vai ser o branco menos o que ele absorve. Então, vai depender se a cor que você está vendo ou se é a cor que ele está absorvendo, para você poder trabalhar com os dados. Então lembra, ninguém, claro, precisa saber essa roda das cores complementares, mas é basicamente isso. Então, por exemplo, esse cobalto aqui, esse complexo de cobalto, que tem essa cor avermelhada. Então tá aqui, é a cor que você observa. Significa que ele está absorvendo no verde. Esse ferro aqui, que tem essa cor esverdeada, significa que ele está absorvendo aqui, entre o vermelho e o laranja, esse vermelho mais claro. E assim vai. Então a cor que você vê não é a cor que ele está absorvendo. Ele absorve a cor complementar. A cor que ele absorve não é a cor que você vê. A cor que você vê é a cor complementar. Tá claro isso?
Eu levei muito tempo para conseguir entender isso, mas basicamente essa é a ideia. Bom, então para trabalhar essa questão, esses aspectos relacionados às cores do complexo, né, que são as propriedades espectroscópicas, e o magnetismo, nós temos uma teoria que é chamada de teoria do campo cristalino, que é muitas vezes abreviada por TCC. Essa teoria foi proposta em 1929 por Hans Bethe, que é um físico. Então ela tem bases físicas na sua essência. Bom, ela foi desenvolvida com um propósito, isso é importante, né? As teorias elas têm uma abrangência limitada. E ela foi proposta para explicar o espectro eletrônico de metais em alguns cristais. Então essa foi a proposta na qual ela foi concebida. Chama atenção que ela é contemporânea a Thom. E aí vocês podem falar assim, nossa, mas então para que ela foi desenvolvida, sendo que a Thom é uma teoria tão completa? Vocês vão ver, gente, que a TCC ela é extremamente simples. Tudo faz sentido na TCC. Inclusive, se você entender os fundamentos, ninguém precisa decorar absolutamente nada, porque tudo faz sentido. Então, essa simplicidade dela faz com que ela seja muito utilizada. Mesmo que você vai conseguir chegar, eu vou mostrar mais nos vídeos mais à frente, você vai conseguir chegar nos mesmos resultados usando a Thom. Mas na Thom você ainda vai gastar muita lágrima e um pouco de sangue. A TCC é tudo muito fácil. O foco da TCC é muito limitado. A TCC só olha o orbital D do seu metal. Então olha que fácil, eu só tenho que me preocupar com 5 orbitais. Enquanto na TLV eu tinha que sair hibridizando, misturando orbital S, orbital P, orbital D, aqui não. Na TCC eu vou ficar de olho nos 5 orbitais D. É só isso que eu tenho que olhar. E como eles se comportam na presença do ligante. Por quê? Porque o espectro eletrônico, né, as cores dos complexos, ela está relacionada com transições que acontecem entre os orbitais D. Essas transições, elas são as transições que vão gerar as cores que a gente consegue observar. Não é tudo, tá, gente? Por exemplo, o permanganato, que é aquele roxo muito intenso, não é uma transição entre orbitais D, mas os complexos que a gente trabalha em geral está relacionado àquelas cores. Então, qual é o princípio da TCC? Na TCC, o meu ligante, ele não tem estrutura. Ele é uma carga negativa. Uma carga pontual, significa ele não tem tamanho. Então, esse é um ponto. Na TCC, o meu ligante, a molécula de água, a molécula de amônia, o íon H-, o íon cloreto, ele é um ponto de carga negativa. E é esse ponto que vai ter uma interação eletrostática com o metal. Então, na TCC, a ligação metal-ligante, ela é uma ligação iônica, eletrostática. Então, o que mantém o complexo unido, de acordo com a TCC, é a interação eletrostática cátion-iônio. Basicamente isso. Então, a TCC despreza qualquer contribuição de covalência na ligação. E isso vai ser a sua principal limitação, que eu vou mostrar algumas aulas mais à frente. Então tá aqui. Para eu entender a TCC, para eu não precisar decorar absolutamente nada na TCC, eu preciso saber muito bem como estão os orbitais D no meu centro metálico. Então a gente já viu, a gente tem 5 orbitais D. 3 orbitais apontam nas bissetrizes dos eixos de coordenada, que são os orbitais D de XY, então tá aqui, ó. Eu estou pegando o meu eixo X e meu eixo Y. Nas bissetrizes dele, eu vou ter os meus orbitais. Eu vou ter aqui o orbital D de XZ. Observa que eu estou mudando a orientação dos eixos, né? Eu não estou mudando o que eu estou mexendo aqui é o eixo. Então aqui agora é XZ. E na bissetriz do eixo XZ, o que eu vou ter? O orbital D de XZ. E aqui o eixo X e o eixo Y e Z. E nessa bissetriz eu vou ter o orbital D de YZ. Além disso, eu tenho 2 orbitais que apontam nas direções dos eixos de coordenada, que é o orbital de D de Z2,
O orbital de Z2 ele tem um lóbulo grande ao longo do eixo Z e ele tem essa rosquinha, né? Esse donut aqui. Eu gosto de donut, né, gente? Assim, eu sou magro só porque eu corro, porque a cabeça não é magra, não. Então eu tenho uma rosquinha aqui que passa no plano XY. E eu tenho o orbital D de x2 menos y2 que aponta ao longo do eixo x e do eixo y. Isso aqui você precisa saber. Se você sabe como esses orbitais estão orientados no espaço, você vai conseguir entender o que acontece ao longo da teoria. Então vamos tentar entender o que acontece com esses orbitais quando eu coloco cargas negativas em torno dele. Então vamos lá. Primeiro, considere a situação onde eu vou ter o meu íon livre no estado gasoso, sem influência de absolutamente nada. Os meus 5 orbitais Ds são degenerados, quer dizer, eles vão ter a mesma energia. Agora imagina que você cria uma casca esférica onde você está colocando cargas nessa casca esférica. E essa carga ela está distribuída por igual. Então, você tem uma casca esférica envolvendo o seu átomo, e aí você vai ter uma distribuição igual de elétrons. O que vai acontecer com a energia desses 5 orbitais Ds? Eles aumentam em energia. Essa carga negativa que está em torno do meu orbital repele os 5 orbitais, mas ele repele igualmente, porque essa carga ela é esférica, então ela atua sobre os orbitais de forma igual. Gente, detalhe, se você for estudar pelos livros, isso vai estar no rodapé do livro. Depois você vai gerar uma coisa e vai falar, nossa, não estou entendendo. Então, pensa nisso. No íon livre, você tem os 5 orbitais com a mesma energia mais baixa. Você cria uma casca esférica. A energia dos 5 orbitais aumenta, porque ele está na presença desse campo elétrico negativo aqui. Agora, imagina que eu estou pegando essa casca esférica e estou concentrando as cargas só nas direções dos meus ligantes. E para facilitar a minha vida, eu vou pensar primeiro num campo octaédrico, onde eu vou considerar que os meus ligantes eles se aproximam ao longo dos eixos de coordenada. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando as cargas que estão distribuídas ao longo de uma esfera e estou concentrando nos eixos de coordenada, x, y e z. Então o que vai acontecer com a energia desses 5 orbitais comparado com a energia deles no campo esférico? Eu vou ter 3 orbitais que vão abaixar de energia. Que orbitais são esses? É o orbital D de XY, D de XZ e D de YZ. E eu vou ter 2 orbitais que vão subir em energia, que é o D de x2 menos y2 e o D de z2. Tá ok? Esses 3 orbitais, eu vou chamar eles de T2G. Por favor, não vamos nos preocupar com essa questão da nomenclatura, porque isso está relacionado à teoria de grupo que a gente não vê nesse momento. Mas só por vocês terem um aperitivo, o T significa que são 3 com a mesma energia, triplamente degenerado. O E é porque são 2, duplamente degenerado. O G, se vocês se lembrarem, está relacionado com o fato de eu ter um centro de inversão. E eu tenho um centro de inversão aqui, no centro do octaedro. Um ponto leva no outro. Tá ok? Então, gente, quando eu coloco os meus ligantes nas direções do eixo de coordenada, né, no complexo octaédrico, eu vou ter 3 orbitais abaixando em energia e 2 orbitais subindo em energia. Por que disso, gente? Porque quando eu oriento as minhas cargas negativas,
As cargas vindo na direção dos eixos de coordenada, elas vão estar mais próximas dos orbitais d de Z2 e d de x2 menos y2. Tá aqui, ó. Olha as cargas vindo nos eixos de coordenada, olha onde estão os meus orbitais. Então, esses orbitais vão ser mais repelidos do que os orbitais que estão nas bissetrizes. Porque se vocês verem aqui, ó, nas bissetrizes não tem nenhum ligante chegando aqui, ó. Não tem nenhum ligante chegando aqui. Então, os orbitais d de Z2, d de x2 menos y2, eles estão apontados exatamente na direção dos ligantes. Então, eles são mais repelidos. Então, eles vão subir em energia. Então, são esses aqui. Esses dois orbitais é o d de x2 menos y2 e o d de Z2. Os orbitais da bissetriz, eles não vão ter ligantes próximos, então eles abaixam em energia. Então aqui é o d de xy, d de xz e o d de yz. Lembrando, eu não estou comparando isso, esse abaixa e aumenta, não é em relação ao meu íon livre, mas é em relação ao meu íon na presença de um campo elétrico esférico. Então, esse desdobramento aqui, ele se dá devido à orientação dos meus ligantes na geometria octaédrica. Uma coisa que eu nunca entendia quando eu era estudante, eu falei assim, gente, mas como que esse aqui está baixando energia, sendo que ele tem carga negativa, né? É porque não é em comparação ao íon livre. Ele é em comparação ao campo esférico. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, depois pergunta que a gente faz os devidos esclarecimentos. Então tá aqui. Essa diferença de energia, pessoal, entre o orbital T2G e o orbital EG, a gente vai chamar de 10dq ou ΔO. São as duas nomenclaturas que são possíveis. Vocês vão reparar que eu uso mais 10dq. E a razão disso é porque eu aprendi usando 10dq. Mas vocês vão ter muitos livros que vão usar ΔO também. As duas coisas são equivalentes, tá? Então, gente, para qualquer complexo, essa diferença de energia é chamada de 10dq. Sendo que o valor de 10dq muda para cada complexo. Nas próximas aulas nós vamos ver os fatores que fazem com que esse 10dq seja grande ou seja pequeno. Mas qualquer que seja o número, essa diferença do T2G para o EG, a gente vai chamar de 10dq. Bom, o mesmo tanto de energia que esses três aqui diminuem, esses dois aumentam. Então, o baricentro aqui, ó, ele vai ser mantido. Então, cada orbital que está abaixando energia, ele está abaixando de 4dq ou de 2/5 de ΔO, dependendo do que você estiver utilizando. E cada um desses que sobe em energia, sobe 6dq ou 3/5 de ΔO. Vamos ver se zera? 3 vezes 4 dá 12. Então, esses três aqui estão abaixando 12dq de energia. 2 vezes 6 dá 12. Então, esses dois de cima aqui estão subindo 12dq de energia. Se você somar, dá 0. Mesma coisa, aqui são 3. 3/5 de ΔO são 6/5 de ΔO que está abaixando. 2 vezes 3, então 2 vezes 3 dão 6. Esses aqui estão subindo de 6/5 de ΔO. Então esse baricentro tem que ser mantido. Mais à frente, vocês vão ver como nós vamos usar esses valores para calcular o quanto que os elétrons estão estabilizados ao ter esse desdobramento de campo. Tudo bem? Como que eu posso avaliar esse 10dq? Eu posso avaliar
analisando a energia da transição de um elétron usando espectroscopia na região do ultravioleta visível. Então, por exemplo, quando você tem esse hexa-aqua titânio 3, ele tem configuração eletrônica D1. Então, esse aqui é um diagrama, nós vamos construir muitos desse diagrama, né? Isso aqui, do lado esquerdo, são os 5 orbitais na presença de um campo esférico, e do lado direito eu represento os orbitais na presença de um campo octaédrico. Então, se eu tenho só um elétron, claro, esse elétron vai ocupar um orbital T2G. Agora, se eu der essa diferença de energia, o meu elétron pode sair daqui e vir para esse orbital EG. Então, eu posso avaliar essa energia usando um espectro de absorção. E no caso desse complexo de titânio, você vai observar aqui uma absorção no comprimento de onda de 493. Que vai ser que você vai observar essa transição aqui. Então, essa transição vai ter a energia do 10dQ. Só fazer uma observação que isso é trivial desse jeito, é fácil assim, quando só tem um elétron. Quando tiver 2 elétrons, não é só o valor dessa energia, porque quando você fizer essa energia, você está mudando a repulsão dos elétrons aqui. E aí você vai ter que complicar isso um pouquinho mais, usando uma coisa chamada de parâmetros de Hakka e diagramas de Tanabe-Sugano. E aí vocês vão ter que ver só nos cursos mais avançados de Química Inorgânica. Há muito choro também, porque não é simples não. Mas aqui, quando eu faço o espectro do titânio, você vai observar uma transição de um orbital T2G para o orbital EG. E aí a gente consegue calcular o 10dQ. A energia do fóton absorvido vai ser HNI ou HC sob lambda. Você substitui os valores, eu não vou entrar aqui tem umas certas conversões, né, porque os valores utilizados estão usando essa unidade erg, mas, basicamente, essa energia aqui, você chega no valor de 243 kJ por mol. Então, esse vai ser o valor do 10dQ para esse meu complexo de titânio. Bom, espero que vocês tenham compreendido os fundamentos básicos dessa teoria. Essa era a ideia com essa aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais dos conceitos fundamentais e aplicar nessa teoria, que é uma teoria tão interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, dá um tchau, faz um joia. Um forte abraço para vocês. A gente se encontra em breve no próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau, um abraço.